A gente tem repercutido o desânimo de muito produtor rural com a lavoura. Eventos climáticos colocam em risco algumas culturas e o custo da plantação acaba por pesar no bolso do agricultor. O que talvez agrave essa percepção é o fato de que até companhias fiquem à beira da falência depois da quebra de safra. 10 empresas estiveram nesta situação somente em Mato Grosso do Sul, conforme revelou a Serasa Experian. A gente conversa agora com o deputado Hernani Pinheiro Soares, especialista em recuperação judicial, falência e também de reestruturação de dívidas. Olá, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fábio, tudo bem? Ótimo, mas para falar de um assunto bastante sério, porque realmente é para se ligar o sinal de alerta, porque nós temos aí um período realmente de muitas incertezas na safra e isso com certeza pode impactar outras empresas. Está aí um dado alarmante, né? Mas vocês também têm percebido uma maior procura de produtores para saber da sua situação, né? Isso, Fábio. A gente percebeu recentemente um aumento de mais de 500% no número de pedidos de recuperação judicial em 2023 em relação a 2022. E aqui eu posso te trazer 5 fatores que levaram a esse aumento. Acho que o primeiro são as questões climáticas que ocasionaram a queda de safra, principalmente em decorrência dos efeitos do El Niño. Esse ano a colheita deve alcançar 300 milhões de toneladas, acho que 20 milhões a menos do que na última safra. O segundo motivo é a própria diminuição do preço dos grãos no mercado internacional. E aí eu trago como exemplo a própria soja, que alcançou o menor patamar, menor cotação desde o ano de 2020. Um terceiro fator, e aí talvez herança da pandemia, os próprios juros altos ainda e a dificuldade em obter refinanciamentos. Um dado do mesmo relatório da Serasa Experian aponta que o score médio do setor baixou, por exemplo, de 720 para 653, o que faz encolher o número de financiamentos e tornar mais difícil aos produtores rurais rolarem as suas dívidas com instituições financeiras. O quarto motivo é a própria consolidação da segurança jurídica em relação ao Instituto da Recuperação Judicial para a pessoa física, visto que até 2020 o empresário rural pessoa física não poderia acessar diretamente o Instituto da Recuperação Judicial. Isso foi mudado no começo de 2021. Então, com o passar dos anos, esse entendimento vem se consolidando e o produtor rural, pessoa física, vem fazendo o uso mais constante dessa ferramenta. E o quinto motivo é um próprio efeito bola de neve. Quando se começa a ter mais pedidos de recuperação judicial, consequentemente, os bancos tendem a encolher mais ainda o número de financiamentos e o acesso ao crédito ao produtor rural, que hoje é essencial, fica ainda mais escasso. É verdade, Hernani. Olha só, alguns especialistas, inclusive, levantam a questão de que houve realmente uma série de situações que levaram o produtor rural para a ter um problema de turbulência aí nas contas, porque houve a pandemia, houve ali também essa falta de procura, né, do consumidor por alguns itens, né, por causa de preço ou por causa até, inclusive, de falta no mercado. Agora, como é que funciona essa recuperação? O produtor precisa de que vamos dizer assim, juntar quais provas para que possa, então, entrar com o pedido? Fábio, basicamente a recuperação judicial funciona como um mecanismo de renegociação forçada de dívida, pelo qual o produtor rural entra com um pedido de recuperação judicial perante a Justiça para obter a suspensão de medidas de cobrança e de execução, principalmente movida por seus credores contra o seu patrimônio. Para conseguir ajuizar o pedido de recuperação judicial, o produtor rural precisa juntar a documentação prevista em lei e atender determinados critérios, como o tempo de atividade, e não ter obtido recuperação judicial nos últimos anos. Esse instituto é importante porque ele cria um ambiente de renegociação de dívidas, evitando que poucos credores consigam acessar todo o patrimônio do empresário rural e promovendo assim a manutenção da sua atividade, a possibilidade da sua reestruturação e a própria manutenção dos postos de trabalho. Creio que, né, levando ali aquele balanço comercial, né, que teve na sua empresa e também mostrando tentativas frustradas aí de negociação com o banco, né?
Perfeito. Geralmente, o pedido de recuperação judicial no Brasil costuma ser utilizado como última medida, até porque um eventual pedido de recuperação judicial afeta a própria possibilidade de concessão de novos financiamentos por instituições financeiras ao produtor rural, novas linhas de créditos por fornecedores. Então, geralmente se utiliza a recuperação judicial quando o produtor rural não vê mais alternativa. E aí eu gostaria de lembrar que ainda existem outras medidas de reestruturação empresarial que podem ser usadas pelos produtores rurais. Exemplo disso é a própria recuperação extrajudicial, que é um instituto um pouco mais ameno, mais suave, que não gera um desgaste tão grande para o produtor rural no mercado, que vem sendo pouco utilizado desde a edição da lei em 2005, mas que com algumas reformulações na última reforma que houve no final de 2020, vem sendo utilizado por maiores empresas no Brasil, mas ainda não chegou forte no setor da agricultura e pecuária. Hernani, só para trazer alguns números, né? O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul informou, então, que foram contabilizados 31 pedidos de recuperação judicial e 38 processos de falência. Ao contrário da recuperação, a falência, aí, pelo visto, só o nome já dá um susto, né? É uma situação mais complicada, né? Isso, perfeito. Enquanto na recuperação judicial a empresa mantém a sua atividade, os postos de trabalho, o seu funcionamento, a falência é um remédio mais grave em que a atividade empresária é encerrada e o processo passa a ser conduzido pelo profissional que a gente chama de administrador judicial, que irá basicamente alienar o ativo daquele produtor rural e com esse resultado, com esse dinheiro arrecadado com a venda de ativos, irá pagar os credores, dentre eles os credores trabalhistas. Então, o aumento do número de falência também é mais um indicativo, talvez mais grave ainda, da crise que chegou no setor do agro. Pois é. Hernani, as duas formas, teria um prazo para que, então, a Justiça entenda que é necessário realmente se decretar a falência de uma determinada empresa ou até que a recuperação de uma companhia realmente foi satisfatória e há de continuar sua atividade? Perfeito. A recuperação judicial, Fábio, basicamente é um processo, como eu falei, em que o devedor irá apresentar um plano de soerguimento aos seus credores. Então, os credores irão deliberar se aprovam ou não aquele plano, em que o empresário rural pode prever deságio, prever parcelamentos, prever prazo de carência para o pagamento de suas dívidas. Caso os credores entendam que esse plano não é satisfatório e o rejeitem, a empresa tem o que a gente chama de convolução da sua recuperação judicial em falência. Então, a falência pode ser decretada tanto a partir de uma recuperação judicial frustrada, que não obteve o apoio suficiente dos credores do empresário rural, quanto a partir de pedidos de falência diretamente ajuizados por credores contra o empresário rural. Então, de novo, esse número crescente de processos de falência mostra talvez que as recuperações judiciais estão sendo ajuizadas tardiamente e que a crise no agro realmente é mais forte do que se esperava. Só para a gente terminar, Hernani, são ferramentas legais, pelo visto aí, então, são capazes até de salvar algumas empresas, né? Porque se vê ali no seu cronograma uma possibilidade de reverter a situação. Agora, Hernani, só para a gente encerrar, a questão não só dos preços das commodities, né? Que muitas vezes não tiveram aí um lado favorável para o produtor, também tem a questão dos créditos, né? O crédito rural com juros, né, oscilantes, isso também acaba dificultando, às vezes, o produtor a ter acesso a um dinheiro, a um recurso, né? Com certeza, além dos juros mais altos, que ainda permanecem altos mesmo após algumas reduções recentes pelo Banco Central, como eu falei anteriormente, o score do setor vem baixando crescentemente nos últimos tempos. Então, com isso, o produtor rural, além de conseguir obter menos crédito perante o mercado, quando ele consegue acessar esse crédito vem em condições tanto de juros quanto de parcelamento que não lhe são favoráveis. E, às vezes, as garantias que são pedidas também são garantias que o produtor rural não consegue oferecer. Então, basicamente, o crédito ficou mais escasso. E aí, principalmente em tempos de redução do preço dos grãos e em tempos de diminuição da colheita por questões climáticas, esse crédito, se não vier, basicamente isso irá resultar necessariamente ou no pedido de recuperação judicial ou em outras medidas mais enérgicas de recuperação
de recuperação da atividade empresária. Então, de fato, a dificuldade no acesso ao crédito é um dos maiores obstáculos que hoje os produtores rurais enfrentam para a solução da crise. Zé, Hernani, a gente mostra aqui que o setor realmente tem tentado, junto até o governo federal, algumas saídas, né, para que possa continuar, né, no seu trabalho, para a sua fonte de renda, né, mas que realmente a situação às vezes pode sair do controle, como está acontecendo nesse momento. Hernani, só para a gente encerrar, existe alguma cultura que ficou mais evidente? Lá no início o senhor disse questão da soja e tal, mas houve então, além da soja, uma outra cultura que também ficou bastante comprometida? Olha, a gente pode citar a própria cultura de café, a cultura do milho. Eu acho que as culturas em que o El Niño, principalmente, que atinge o Brasil esse ano, possa afetar as regiões em que o El Niño chegou com mais força, essas culturas vão ser inevitavelmente prejudicadas. Eu destaquei a soja, porque a soja é a tempestade perfeita. O El Niño afeta muito as regiões de plantio de soja, quanto o preço da soja atingiu o patamar mínimo nos últimos 3, 4 anos. Então, assim, a maior prejudicada, de fato, é a cultura da soja, mas realmente outras culturas, principalmente nas regiões em que o El Niño chegou com mais força, essas culturas vão ser bastante prejudicadas, com certeza. A gente está acompanhando toda essa situação. Hernani Pinheiro Soares, que é especialista em recuperação judicial, falência, falou com a gente aí também dessa situação. Fez um panorama de como está o caso, não apenas no Mato Grosso do Sul, infelizmente. Uma boa tarde aí, um bom fim de semana. Boa tarde, Fábio. Forte abraço.